vai restaurar a vida deles e vai trazer as chuvas, que eram as chuvas tanto do verão como do inverno, as chuvas temporã como a chuva seródia. Então era as chuvas que vinham muito fortes, e depois as chuvas que vinham fraquinhas, que preparavam o solo então para receber as sementes e fazer com que os frutos nascessem, né, e dessem boa colheita. E aí então Deus promete encher de trigo os seus lagares ou eiras, iriam transbordar de mosto e de azeite. Devemos crer que o Senhor é aquele que, embora em momentos difíceis que possamos passar, Ele é aquele que promete ser com o seu povo, estar com o seu povo e trazer a abundância, trazer não só o suprimento da necessidade, mas Deus sempre promete ir além. E a verdade é que, de fato, Deus o faz. Então, creia que o Senhor é aquele que vai fazer transbordar na sua vida muito mais do que você pensa, muito mais do que você tem imaginado. Creia tão somente. Assim, esse é o momento em que você tem para ofertar, dizimar. Faça com alegria no seu coração, crendo na palavra, nesta palavra do Senhor. O Senhor é aquele que restaura de fato a vida daqueles que creem nele. Amém? Então vamos com o cântico, no momento que estivermos louvando a Deus com esse cântico. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, você pode assim estar ofertando, assim estar dizimando para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Amém? Ao meu redor, procuro entender o que virá, se bem longe eu vou estar diante de ti. Eu entreguei os meus caminhos pra te sentir e nunca mais chorar sozinho. Mas cansado estou e fraco a esperar que tua doce voz venha meu sono despertar. Manda teu Espírito e vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Só você faz o mar se acalmar e traz paz, iluminando meu olhar. Sabes ouvir as dores do silêncio e persistir em esquecer os meus lamentos. Sei que em você encontro meu alento. Estendo as minhas mãos, entrego os meus sentimentos. Manda teu Espírito e vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu consolo.
pelo Teu Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, Senhor, a cada dia. Obrigado, Senhor, porque as Tuas mãos estão sobre aqueles que temem a Ti, aqueles, Senhor, que elevam os seus pensamentos ao Senhor, crendo que Tu és Deus, que o Senhor está acima, Senhor, de todos nós. Ó Pai, Tu és o Deus eterno, Senhor, e supremo. Pai, neste momento, Senhor, eu te peço a Tua bênção sobre os Teus filhos e filhas, ó Deus, que com alegria, ó Pai, diante do Senhor, entrega os seus dízimos e ofertas, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, conforme a Tua palavra, fazendo, Senhor, com que os seus lagares se encham de azeite e vinho, ó Deus, e não somente materialmente falando, Senhor, mas o azeite, ó Deus, ele traz o sentido bíblico de cura, ó Deus, o vinho traz o sentido bíblico de alegria. Então, Senhor, que adianta estarmos prósperos financeiramente, ó Deus, mas sem alegria, sem saúde. Então, Senhor, Tu vês com a tua bênção completa para com o Teu povo, Senhor, suprindo as necessidades. Tu vais além das necessidades, Senhor, e dando, Senhor, com isso alegria ao Teu povo, ó Senhor, saúde ao Teu povo, ó Deus. Eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, e assim consagramos os dízimos e ofertas colocados diante do Teu altar, ó Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, abençoa conforme a Tua palavra, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Joel, que é o livro dessa semana. Amém? Joel capítulo 1. A gente vai ler, são 3 capítulos. Se a gente consegue ler nessa noite até quase todo o livro. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra. Os seus sarmentos me fizeram brancos. Lamenta como a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está na casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou e as olivas se murcharam. Vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela Tua palavra lida. Que o Senhor fale conosco. Eu te peço mais uma vez, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Usa-me conforme o Teu querer, segundo o Teu Espírito. É que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa noite, meus amados, eu quero falar sobre
momentos difíceis. Como então estarmos diante do Senhor nos momentos difíceis? Nós vemos que tantos momentos difíceis que aconteceram este ano, não é verdade? No Brasil, no mundo, tantas tragédias que nos causam dor, nos causam aflição. Nós, como brasileiros, temos uma alegria. Hoje o Brasil ganhou, é verdade. Mas ele não resolve o problema da gente. A verdade é essa. Nos dá uma alegria, sim, ver o Brasil ganhando novamente, né? Mas o fato é que a gente quer, de fato, ver o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo ganhando em termos de paz, em termos em meio a tantos sofrimentos e lutas, de superação, não é verdade? E é justamente o que eu quero falar para vocês nessa noite, o que Joel nos traz, superando tempos difíceis. Nós lemos o capítulo 1 e nós vimos aqui que o autor traz uma cena no qual eles já tinham passado e todos conheciam, e certamente aqueles que não tiveram ou não passaram por aquela cena de uma tragédia, enfim, da natureza, contaram para aqueles que foram depois deles, ou seja, para a geração. E é isso que Joel está dizendo, no sentido de, através desta tragédia, que é da praga de gafanhotos, ele está alertando que viria uma outra praga, né, de certa forma, que iria assolar o seu país, ou seja, o inimigo, e aí eram os assírios, babilônios ou caldeus, o pessoal lá da Caldeia, homens terríveis que viriam assolar o território de Israel. E Joel, ele faz justamente, dá uma ilustração de como que seria, o que aconteceria através de uma praga de gafanhotos que eles conheciam muito bem, e ele dá o nome aqui dos gafanhotos, né? O gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, e todos esses gafanhotos aqui que nós lemos, cada um que passava comia um pouco da plantação. Então, ao final, não sobrou nada. E muitas vezes, nos momentos de dificuldade nas nossas vidas, achamos que muitas vezes não haverá recuperação. Muitas vezes achamos que não há jeito, né? Mas precisamos ter a esperança. E o Senhor nos aponta, e a palavra do Senhor nos aponta que nele podemos ter a esperança. Amém? Nele podemos ter total esperança. O povo ia passar por essa dificuldade, porque Deus já havia dito pelos profetas e anunciado pelos profetas que eles precisariam deixar de adorar os outros deuses, confiar em outras coisas que não em Deus e se voltar para Deus. Mas o povo não deu ouvidos a isso e achou que estava tudo bem, que estava tudo legal, e assim Deus permite que os assírios venham e tomem a cidade, e tomem o território deles, e de forma terrível, de forma assoladora. Às vezes a gente pensa assim, poxa, Deus é terrível, é verdade? Deus é um Deus do Antigo Testamento, mas o fato é que Deus, ele está sempre buscando e sempre alertando o seu povo dos perigos, diz a sua volta para Ele. E se voltarmos para Ele, Ele vai nos amparar. Então, seja um momento de dificuldade que você tenha passado, ou seja um momento de dificuldade que você talvez esteja passando, ou talvez pelas situações presentes
né, do momento, porque quando ali no texto, quando a gente vê o profeta anunciando, eles já sabem do que já está mais ou menos para acontecer. Os inimigos estão próximos, eles estão mandando sinais ali. E para reverter a situação, somente Deus. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes na nossa vida, na tua vida, há sinais também, coisas que começam a acontecer e muitas vezes você não dá ouvidos para isso, muitas vezes você não quer ver o que está sinalizando para você e você não se volta para Deus, não se volta para o Senhor. Mas o fato é que precisamos, então, ao tempo todo estarmos confiantes no Senhor, e com isso, infelizmente, mesmo o profeta e os profetas anunciando ao povo, muitas pessoas sim, muito do povo se voltava para o Senhor, mas a grande maioria não, e os governantes também, né? Os sacerdotes, até os sacerdotes, enfim. Então, o fato é que viria tal assolação para com o povo. E o que fazer então diante dos momentos difíceis, de dificuldade? Nós vemos que nós precisamos nos voltar para Deus, mas como se voltar para Deus? E é isso que o profeta anuncia, porque muitas vezes nós nos voltamos para Deus porque temos necessidade de alguma coisa, não é verdade? Então, depois de resolvida a situação, a gente meio que se esquece do Senhor. Mas esta volta ao Senhor precisa ser uma volta com o coração, precisa ser uma volta com uma aplicação a Deus, de fato. E aí ele vai dizer no capítulo 2, é o segundo capítulo, Joel se divide em 3 capítulos, nós vemos um pouquinho do capítulo 1 no início, e agora no capítulo 2 nós vemos a partir do verso 12, Deus, apesar de tudo aquilo que iria acontecer com eles, Deus, Ele diz para o povo como eles deveriam se voltar para Ele. Então, Ele fala para a gente hoje como devemos nos voltar para Ele. Agora, porém, diz no verso 12 do capítulo 2, agora, porém, do livro de Joel, agora, porém, declarar ao Senhor, volte-se para mim de todo o coração. E quando nós fazemos a ponte com o Novo Testamento, nós vemos Jesus ali respondendo a uma questão de um jovem que perguntava para ele o que deveria fazer, qual era então o maior dos mandamentos. E Jesus resume a lei e os profetas dizendo: amar a Deus, ame a Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E semelhante a este mandamento, ame ao seu próximo como você mesmo. Então, Joel propõe ao povo uma volta. E isso Deus fala para o profeta, para profetizar para com o povo: volte-se para mim, mas de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, ou seja, de fato com humildade, de fato com arrependimento. Quando nos arrependemos de todo o coração, Deus vem ao encontro. Rasguem o coração, continuando os versos que seguem, rasguem o coração e não as vestes. Havia entre o povo, enfim, sempre quando acontecia uma desgraça, isso era costume, eu não sei se ainda é costume em Israel, acho que não, mas quando havia uma desgraça, em sinal de lamento, em sinal de dor, em sinal de humildade também, eles rasgavam as suas roupas e muitas vezes se vestiam de pano de saco, ou seja, de um tecido lá que ninguém se vestiria, mas em sinal de humanidade, de humildade.
diante do Senhor. E aqui o profeta está dizendo: rasguem o coração e não as vestes. Muitas vezes nós rasgamos as vestes, ou seja, a gente mostra para aqueles que estão de fora. Jesus falava para um grupo de fariseus que só tinha uma aparência estavam preocupados com a aparência de espiritualidade. Então se mostravam espirituais para o povo, mas os seus corações mesmos não tinham espiritualidade nenhuma. E aí é fácil mostrar uma aparência de espiritualidade. É fácil rasgar as vestes e alguém vai dizer: olha, rasgou as vestes, é um sinal de humildade, é um sinal de humilhação. Mas o que Deus é aquele que olha o coração, e o que Deus fala para o profeta é: fale para o povo que eles devem rasgar os seus corações e não as vestes. Ou seja, as vestes não teriam tanto problema. Se não rasgasse as vestes, não haveria problema. Porque o que eles deveriam rasgar era o seu coração diante do Senhor, é se humilhar diante de Deus. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Então, diante de qualquer situação na sua vida, principalmente de uma calamidade, de uma dificuldade, de um momento difícil, volte-se para Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo. Ou seja, Deus é aquele que compreende a sua dor. Ele é aquele capaz de sentir a sua dor, de ter a misericórdia para com a tua vida. Ele é compassivo. Deus tem paciência para ouvir você. Muitas vezes neste mundo a gente vê tanta correria e tanta impaciência, não é verdade? Mas, e justamente quando nós estamos numa dificuldade grande nas nossas vidas, e a gente fala aquela mesma coisa, não é verdade? A gente repete, parece até uma ladainha. E chega um momento que ninguém, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, já não querem mais nem ficar perto da gente, porque vão ouvir a mesma história. Mas Deus é aquele que ouve a tua história, repetidamente. Amém? Mas Ele não fica só ouvindo a tua história. Ele é muito paciente, sim, mas Ele é cheio de amor. Ele é cheio de amor e Ele é capaz de reverter a situação da sua vida. Então, quando Ele diz aqui no verso: rasguem o coração e não as vestes, volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e arrepende-se e não envia a desgraça. O fato é que ainda eles estavam na iminência de acontecer a invasão assíria. Mas vai acontecer. Eles estavam na iminência, estavam clamando. E Deus fala assim para o profeta: olha, que eles clamam. Clame. Deus é aquele que pode se arrepender e não enviar a desgraça. A gente lembra, por exemplo, do profeta Jonas, no qual é enviado então a Nínive, e ele ali apregoa a destruição da cidade, porque a violência daquela cidade subiu até Deus, e eles se arrependem com lamento, se arrependem com jejum, inclusive dos animais. E o fato é que o desfecho do livro de Jonas é de salvação para aquela cidade, naquele momento. Então, nós vemos que Deus é um Deus que se arrepende. Certa vez, Deus fala para um dos reis de Israel que ele iria, para ele preparar a casa dele, para que ele iria partir, ele ia morrer. E aí, então, ele anuncia através do profeta, e o profeta, quando está saindo do palácio, o rei se vira, porque estava doente,
se vira e começa a orar a Deus no seu leito e clamar ao Senhor. E aí, antes do profeta sair e deixar o palácio, Deus manda o profeta voltar e dizer para ele: olha, volta lá que eu ouvi a oração dele e ele vai viver mais 15 anos. Para quem ia morrer naquele momento. Então Deus é aquele que é capaz de ouvir o nosso clamor, é capaz de ouvir o nosso lamento. Ele é paciente, Ele é cheio de amor, mas é preciso que rasguemos as nossas vestes, nos voltemos para Ele, de fato. E aí ele continua, que talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Então, se Deus não se arrepender, né, e quiser nos corrigir, quiser corrigir o povo como corrigiu o povo, então, mesmo que ele passe, mesmo que aconteça algo na sua vida, Deus pode ser aquele que deixa uma bênção para você. Ou seja, Ele vai deixar algo para você, para que você se reerga. Amém? As coisas acontecem na vida, mas quando o profeta diz para que você rasgue o coração diante do Senhor, o Senhor é aquele que sempre, diante daquele que se arrepende, diante daquele que se rasga o seu coração diante dele, Ele levanta do pó e da cinza. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto há esperança, há salvação no Senhor. E esta volta para Deus é muito importante. Então volte-se para Deus. Volte-se porque Ele é capaz de fazer na tua vida. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. E aqui ele completa esses versos do 12 ao 14, dizendo que vai haver restituição para aqueles que se voltarem para mim. E vocês vão ver de novo crescer as suas plantações. Isso ele vai colocar lá no último capítulo. Lá no capítulo 3, no finalzinho, vocês vão ver uma promessa já do Senhor, de que Ele ia restaurar o povo, porque Deus confiava que o povo voltaria para Ele. Então, Deus não perde a esperança. Amém? Deus não perde a esperança em você. Deus ainda espera que você se volte para Ele. Nos faz lembrar da parábola do filho pródigo, do grande amor do Pai. Jesus ali ensinando para os discípulos que aquele Pai que liberou o seu filho, que queria a sua herança de um Pai vivo, ou seja, o abandono total do Pai. Aquele Pai esperou o seu filho. Então, ele tinha esperança no seu coração de que o filho voltasse. E quando ele volta, ele se alegra. Deus tem esperança que a cada dia nos voltemos para Ele. E se você está diante dEle, saiba que você é filho deste Deus maravilhoso, que te ama e quer te abençoar também. Você vai ter dificuldades? Sim, todos nós temos, mas o Senhor te abençoa cada dia. Então, nós vemos aqui que nestes momentos de tempos difíceis, para superarmos os tempos difíceis, é preciso que nos reunamos como povo de Deus. Deus requer isso para o seu povo. Os tempos já são difíceis, não é verdade? E aí muita gente espalhada, não se reunindo com o povo de Deus. É importante que você se reúna com o povo de Deus. Verso 15 ao 17, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia. E aqui ele usa a palavra assembleia, ou seja, reunião por 2 vezes, porque o povo de Deus
deve sempre estar reunido e unido nele. Amém? Reúna o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Uma grande alegria do Senhor, a grande alegria de Deus é que toda a sua casa, ou seja, todo o seu povo, sem distinção. Não há distinção para Deus. Jovens, adultos, idosos, crianças. Deus se alegra com todo o povo, se reunindo na sua presença. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Então, eu louvo a Deus por muitas manifestações que o Brasil tem feito e o povo de Deus tem feito, reunindo e orando como o povo do Senhor. Mas é preciso que, de fato, os seus corações estejam voltados para o Senhor, voltados para que Deus ele haja e haja com a sua justiça. Amém? Deus falou que ia vir sobre eles um povo terrível, com dentes de leão, como nós lemos lá no início. Os babilônios tinham dentre as suas esculturas, várias esculturas no qual leões ficavam às portas, eram seres mitológicos, leões com asas, enfim, ficavam às portas dos templos, à porta da cidade. E eles realmente não tinham somente esta fama, mas eles tinham esta voracidade. Eles eram um povo temido. E as outras nações ao redor, de fato, temiam. Os assírios, que depois foram dominados por outros povos, que dominaram o povo de Israel na história. A gente sabe muito bem disso, que eles foram para o exílio. Mas o Senhor sempre prometeu ao povo que se voltasse para Ele, se reunisse diante dEle, prometeu que estaria com este povo. Então, é muito importante que o povo do Senhor continue unido como povo do Senhor. Às vezes a gente vê as nações ou outras pessoas dizendo: onde está o Deus deles? Isso é muito triste, sim, e traz aos nossos corações uma tristeza, não é verdade? E o povo, quando vai para o exílio, de fato, esse é um sentimento, e um sentimento de tristeza, um sentimento talvez de fracasso, mas eles se colocam numa posição de arrependimento diante do Senhor, de reconhecimento que de fato eles deixaram o Senhor. Então, que a gente não chegue a este ponto, nem individualmente e muito menos coletivamente, como povo de Deus. Por isso a importância e a necessidade de estarmos juntos como povo do Senhor. Amém? Onde há um fortalecimento de cada um. Então, para superar os momentos difíceis, precisamos nos fortalecer em Deus, mas nos fortalecer uns aos outros, no Senhor, estando nele, diante dele e na sua presença. Deus vai abençoar o seu povo dessa forma. Para superar os tempos difíceis, precisamos saber que Deus responde ao seu povo. Amém? Quando a gente vê no Antigo Testamento,
principalmente vemos ali os profetas falando, proclamando. Vemos Deus atendendo alguns profetas, muitos profetas como Elias, por exemplo, a gente vê ali. Mas quando Deus não atende propósitos particulares. Ele pode atender um propósito particular na sua vida, mas sempre com o intuito de alcançar pessoas ao seu redor, sempre com o intuito do coletivo, ou seja, da sua família, sempre com o intuito de alcançar e de abençoar o seu povo. Por isso Deus responde ao seu povo. Amém? Diz o verso 18 ao verso 20 do capítulo 2 de Joel: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E aqui interessante aqui, nós vemos o profeta, ele falando de um primeiro momento que ainda não havia acontecido, que seria a invasão do exército assírio, mas ao mesmo tempo já ele trata da questão que haveria essa invasão, e ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, mas eu sei, e que vai haver um povo, e vai haver ainda como diz no texto bíblico, um remanescente fiel que vai estar me buscando com seus corações rasgados, e que assim eu vou trazer a bênção novamente para o meu povo. Então, também no livro, por menor que seja, ou pela sua aparência de pequeno, 3 capítulos, traz esse conteúdo de bênção. Deus, ele não quer a destruição de ninguém, e muito menos do seu povo. Como diz Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, daquele que não acredita em Deus, daquele que para ele Deus não existe. Esse é o ímpio. Deus não tem prazer na morte dessa pessoa, mas que ele reconheça, se arrependa, volte-se para o Senhor e de fato alcance o seu amor, alcance a sua bênção. Então Deus quer que todos sejam alcançados pela sua salvação, e muito mais pela sua bênção. Amém? E assim então ele diz que vai abençoar, porque o desejo dele é de abençoar ao seu povo. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Então Deus dizendo o que ele vai fazer até com o inimigo. Embora eles viessem e iriam assolar a terra do Senhor, a terra de Israel, mas Deus então reverteria a situação e também traria ao inimigo a justiça de Deus pelos excessos causados pela própria violência deles. Uma coisa é ser instrumento do Senhor para juízo, no caso dos assírios, dos babilônios, no caso dos persas. Outra coisa é o excesso. E aí Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Então, creia no Senhor. Ele responde ao seu povo. Então, você pode superar um momento difícil. Neste momento difícil, permaneça na presença do Senhor. Confie com todas as suas forças, com todo o seu coração. Seja o que for, seja qual for a sua dor, seja qual for a sua falta, aquilo que está no seu coração, confie e creia. Para superar os tempos difíceis,
devemos crer então que Deus é pelo povo, é por você. Então não tema, Deus faz coisas grandiosas. Ele fez, Ele faz e Ele fará coisas grandiosas. Então, por mais que pareça difícil, Deus pode reverter a situação da tua vida. Amém? Num piscar de olhos. Tantos exemplos bíblicos, se a gente for citar aqui, tantos exemplos bíblicos, o que me vem à memória agora de José, que vai ser vendido pelos seus irmãos para o Egito, e tantas coisas que ele passou, e Deus reverteu a situação dele. Então talvez também Deus já tenha revertido a situação da sua vida. Amém? Tem certeza que sim? Então, tenha esperança. São momentos difíceis? Sim. Mas você pode superá-los, porque o teu Deus continua o mesmo. Como diz em Hebreus, capítulo 11, verso 8, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Teu Deus é o mesmo, então não temas, Ele faz coisas grandiosas. Verso 21 ao 24 do capítulo 2. Não tenha medo, a terra, regozije-se e alegre-se. Coloque isso no seu coração, alegre-se no Senhor. Seja diante dele. No primeiro momento a gente vê que Joel vai dizer assim: olha, rasguem os seus corações diante do Senhor. Rasgue o seu coração diante de mim, é o que Deus requer de nós. Mas depois, no segundo momento, ele vai dizer assim: olha, não tenha medo e se alegre. Pode se alegrar, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas e vai continuar a fazer. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. Deus traz esperança para a tua vida. Comece a ver o que está acontecendo à sua volta, amém? Às vezes a gente vê e só vê desgraça. E realmente, uma praga de gafanhotos, no qual você vê primeiro passar lá um gafanhoto migrador, depois o gafanhoto, eu não lembro qual era a sequência dos gafanhotos, mas vai comendo, e aí? E agora? Não vai sobrar nada. Mas veja, porque depois de seja qual for a situação, ou seja qual for o momento que você esteja passando de dificuldade, comece a ver o que Deus está fazendo. Se você se colocar diante dele, se você rasgar o seu coração diante dele e não as suas vestes, ele vai fazer coisas grandiosas. Então pode se alegrar. Sabe quando você começa a ver uma luz no fim do túnel, aquele negócio da luz no fim do túnel? Deus faz, é capaz de fazer. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Amém. Devemos crer e confiar na justiça do Senhor também. Às vezes queremos que o Senhor faça conforme a nossa justiça, ou queremos que seja feita a nossa justiça, mas confiar no Senhor é buscar a Ele, para que Ele faça conforme a justiça dEle, e a justiça dEle é a palavra dEle. Amém? Ele é capaz de fazer. Deus intervém na justiça dos homens aqui. Amém? Deus faz coisas na tua vida que você muitas vezes nunca imaginou que poderia acontecer. Amém? Você pode falar? Amém? Já aconteceu, já que você fala assim: meu Deus, Senhor, o que é isso? Só o Senhor, e de fato só o Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, como vai dizer o Salmo, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, você pode ficar inabalável nesse sentido de confiança. Temos temor, sim, temos, porque somos humanos.
sentimos e temos sentimentos, mas o Senhor permite que você seja inabalável nele. Amém? Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Então, Deus faz coisas grandiosas. Ele é aquele capaz de renovar a alegria da tua vida. Ele é capaz de trazer novidade de vida para a tua vida. Ele é capaz de trazer aquilo que você a esperança no lugar da desesperança na tua vida. Ele faz coisas grandiosas. Ele continua a fazê-las. Então creia, confie no Senhor. Joel está falando sobre isso. E é muito interessante que o livro de Joel vai ser citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro. Após o momento em que eles estão no cenáculo e recebem e ocorre a descida do Espírito Santo, ou o revestimento do Espírito Santo prometido por Jesus, que disse que eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, pedirei a Ele que envie a vocês outro Consolador, o Espírito Santo na verdade. Então, ficai em Jerusalém, o que Jesus vai dizer para eles, até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo. E acontece isso, está lá descrito no livro de Atos, no capítulo 2 do livro de Atos, e após esse derramar do Espírito, no qual há umas manifestações ali, Pedro cita alguns versos do capítulo 2 de Joel, o 28, o 29 e alguns outros mais à frente, mas eu coloquei somente os 28 e 29 aqui, que é o que Pedro vai se lembrar naquele momento do cumprimento da palavra do Senhor, no sentido de revigorar o seu povo. E aí, não só de revigorar o seu povo com o espírito de alegria, mas muito mais ainda, Deus vai além, Ele derrama sobre o seu povo, sobre aqueles que creem nele, o seu próprio espírito. E diz então o capítulo 2, verso 28 e 29, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus derramou o seu espírito. Isso é o ápice. O ápice do cumprimento da palavra de Deus. E da fidelidade do Senhor para com o seu povo, não somente para com o seu povo, mas então dando abertura a todos os povos que crescem neste Deus. O Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, que está acima de todos os deuses. Ele é aquele capaz de derramar sobre a vida daqueles que creem o seu próprio Espírito. E aí, o Espírito Consolador, que é o que Jesus vai dizer, que o mundo não conhece, porque não crê. Mas se você crê em Deus, se você é do Senhor, você tem o Espírito de Deus na tua vida. Então fale com Ele. Você tem o próprio Deus na tua vida. Então fale com Ele. Se você não crê no Senhor, que neste momento creia em Deus. Volte-se para Ele. Fale com Ele. Se arrependa diante dEle. Se arrependa do tempo que você ficou sem crer nele.
do distanciamento seu para com Ele. E Deus certamente vai entrar na sua vida, vai vir com o seu Espírito e vai trazer a você algo que você nunca experimentou na sua vida. E Ele é capaz de fazer para a alma daquele que crê. E aí no capítulo 3, e eu quero estar finalizando, você pode superar qualquer dificuldade na tua vida. Amém? Você tem o Espírito do Senhor derramado na tua vida. Amém? Você pode superar. Deus restaura, quis restaurar Israel, e Ele é capaz de restaurar o seu povo aqui. Ele é capaz de restaurar a sua vida. Verso 1 do capítulo 3: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, nós vimos aqui que Deus, Ele muda a sorte do seu povo. Ele quer mudar a sorte da tua vida. Ele muda a sorte do seu povo. E essa profecia também se cumpre, porque eles voltam do exílio. E quanto tempo, né, que a gente viu da história de Israel, que eles muitos ficaram longe da sua terra, longe de Israel, e que retornaram. Porque a gente vê que em 47 formou-se o Estado de Israel, e eles retornaram e estão até hoje lá como Estado. Então, essa palavra, essas profecias vieram muito antes do Estado de Israel ser concretizado. E se há uma concretude de bênção do Estado de Israel, no qual nós vemos a história de tantas lutas e quase serem dizimados durante essa história, não só pelos povos antigos como os assírios, num primeiro momento, mas a gente vê que na história recente, ali durante o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, mas Deus ali com o seu povo que clamou a Ele. Amém? E Deus envia o seu Filho, seu próprio Filho, para salvar não só o seu povo, não só o Messias prometido, mas alcançando a todos os povos e a nós. Amém? Também, aí como o apóstolo Paulo vai dizer, como um ramo enxertado na videira, a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, nós fomos. Então, é motivo para nós nos alegrarmos, é motivo para nós, embora o sofrimento, talvez, embora a luta, embora as lutas que temos, devemos crer que o Senhor está fazendo por nós, e Ele está fazendo pelo seu povo. Você faz parte dele. Amém? Se você ainda não faz, ore comigo neste momento. Você está orando para você que com você que é do Senhor, tem o Senhor no seu coração, mas que está talvez frio, afastado da sua presença, afastado de estar juntamente com o seu povo. Então, permita que o Senhor aqueça o teu coração, que o Espírito Santo toque na tua vida. E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não conheceu esse Senhor e o seu Espírito, ore comigo também nesse momento.
nós estaremos orando neste momento aqui, diante do Senhor, com os nossos corações voltados para Ele. Amém? Diante dessa palavra que nós lemos aqui em Joel, que nos conclama a isso, neste dia, por estes dias. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento. Ó Deus, não rasgando as nossas vestes, mas rasgando os nossos corações diante do Senhor. Tu és aquele que vê, Senhor, e olha os corações dos homens. Ó Deus, Tu conheces a cada coração, Deus, o que se passa. O Senhor conhece, ó Deus, as dificuldades. O Senhor conhece, Senhor, as agruras, ó Deus, o que se passa, Senhor, no mais íntimo de cada vida, Senhor, de cada coração. E eu te peço neste momento, Senhor, que Tu, ó Deus, com Teu Espírito Santo, agora, Senhor, venha visitar cada um dos Teus filhos e filhas que estão orando comigo neste momento, Senhor. Os irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, ó Pai, que Tu visites com o Teu Espírito Santo, Senhor, que é onipresente, que está em qualquer lugar e pode estar em qualquer lugar do mundo, Senhor, neste momento. Então, Pai, toca nesta vida, repouse neste coração, Senhor. Ó Senhor, aqueça novamente esse coração com a fé no Senhor. Ó Deus, que haja ali, ó Deus, contrição. Tu és misericordioso. Então, Senhor, olhe, ó Deus, para o sofrimento deste Teu filho, Tua filha. Olhe, Senhor, para o sofrimento dessa pessoa que agora, ó Deus, também está colocando-se diante de Ti, clamando ao Senhor, ó Deus, pelos sinais que estão à sua volta, ou talvez pelos momentos de dificuldades que já estão passando. Senhor, venha ao encontro de cada uma dessas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, que ela sinta a Tua presença, Senhor, e a Tua paz que invade todo, Senhor, que invade os corações com o Teu amor poderoso. Desça como um bálsamo nesta vida, neste momento, Senhor, e venha trazer ali o alívio, o refrigério, a esperança, Senhor, e a certeza de que o Senhor está com ela, de que o Senhor é capaz de fazer coisas grandiosas. Ó Senhor, reanima a fé de cada um dos Teus filhos e filhas. É o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço, Senhor, pelo Teu operar sobre estas vidas, Senhor, pelo toque do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, e nos conduz diante da Tua justiça, nos conduz através dos Teus caminhos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque certamente, Senhor, o Senhor tocou nesta vida. Ó Pai, o Senhor veio ao encontro. Senhor, que cada uma dessas pessoas que oraram, Senhor, desses irmãos, essas pessoas que oraram, ó Deus, irmãos e irmãs que oraram, ó Deus, que elas vejam a partir de hoje o brotar, Senhor, nos campos da sua vida. Que vejam as plantas ali crescendo, o brotar, Senhor, o verde, ó Deus, da esperança, renascendo nas suas vidas, e saibam e reconheçam que o Senhor ouviu o seu clamor, que ouviu a sua oração, ó Deus, e que elas permaneçam em Ti. Muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por esta noite. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.